marquinha profunda na região dos olhos. Pode ser cansaço, sono, estresse. Bem, isso pode ser desculpa para as olheiras. Na verdade, até são fatores agravantes. Mas acreditem, mesmo sem tudo isso, elas já existem e você pode tratar. Hoje a gente recebe no nosso programa a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt, que vai nos falar tudo sobre olheiras e como a gente pode prevenir, tratar as nossas olheiras, não é? Porque a gente fica com uma cara de triste, não é? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Sempre um prazer. Prazer é nosso. Doutora, quando a gente fala de olheira, parece que a gente já fica cansado, não é? Pois já é. Fica assim, Já fica meio, né, borocochosinho, né? O que são as olheiras, doutora? Bom, as olheiras, elas têm causas realmente clássicas e definidas, que a gente até pode comentar um pouquinho mais adiante. Mas o que eu acho interessante a gente comentar nesse sentido é que alguns fatores são muito importantes para a gente levar em consideração nesse caso das olheiras. Então, primeiro ponto, hábitos de sono. Eles são um grande causador das olheiras também. Uma tendência genética da pessoa ter. Então, existem alguns tipos de etnias, por exemplo, indianos, árabes, que têm uma tendência maior de ter olheiras geneticamente. Tabagismo. Então, o ato de fumar também pode propiciar o aparecimento e a piora das olheiras. Pessoas que têm rinite alérgica também, porque coçam, friccionam essa região e com isso diminui a oxigenação, o aporte sanguíneo. Pacientes que têm um transtorno de bulimia, também pelo ato de provocar o vômito, então também podem ter as olheiras um pouco mais pronunciadas. Então eu acho que a gente se atentar a esses fatores que existem, né, alguns elementos que podem piorar o que a gente às vezes já tem estruturalmente. Estruturalmente. Exatamente. E existem tipos, doutora, de olheiras? Existem. Então, existem os tipos clássicos, que são a olheira vascular, que ela é mais arroxeada, mais avermelhada, porque é a pele mais fina do corpo humano todo, a região de pálpebra inferior. Né? E a gente, além de ter essa pele muito fina, os vasos sanguíneos ficam nítidos, eles aparecem por transparência, em algumas pessoas mais. E aí a olheira se torna mais arroxeada, mais avermelhada. Algumas olheiras têm uma característica pigmentar, então elas têm pigmento, melanina. Então melanina confere uma olheira mais acastanhada, mais escurecida. Já a hemoglobina, que é o pigmento que tem no sangue, confere a olheira mais arroxeada. E tem pessoas que têm mais de um tipo para ajudar, né, junto ali. Né? Tem olheiras que são estruturais, então a olheira é funda e às vezes desde criança tem aquele risquinho fundo nessa região. E é uma característica da pessoa, que a gente chama de anatômica. Então ela já tem uma deficiência de osso e de gordurinha nessa região. E aí a olheira parece fica fundinha. Que é fundinha, né? Exatamente, a olheira fica mais fundinha. E um quarto tipo que, além geralmente de todos esses fatores, esses tipos, ela tem uma bolsinha de gordura que pula assim, mais pra frente. E essa bolsinha, doutora, pode também ser alguma coisa relacionada à tireoide, a hormônios, ou pode ser também da pessoa? Geralmente, quando é associada à parte hormonal, à parte de tireoide, o globo ocular, que ele tem essa protrusão, mas ele fica mais para fora, né? E dá uma sensação da bolsinha também, mas tem bastante relação com o globo ocular em si. A bolsinha geralmente aparece mais por uma alteração, realmente a pessoa tem uma deficiência ali de osso, os ligamentos aqui são mais frouxos, os ligamentos é como se fossem elásticos, que ligam o osso até a pele e eles podem ir ficando mais frouxos e com isso deixando essa parte aqui da gordurinha mais pronunciada com o passar dos anos. Mas às vezes desde bem jovem já tem. Já tem. Já. E essa coisa do passar dos anos, a gente pode ter olheira com o passar dos anos? Porque vai, sei lá, envelhecendo, a pele também vai mudando um pouco de pigmentação? Pode. Vai? Porque a gente vai ficando com mais flacidez. Além de ser, então assim, é uma região que tem a pele extremamente fina. A pele mais fina do corpo humano inteiro. A gente pisca mais de 30 mil vezes ao dia. Então, é uma região que tem uma movimentação enorme. Então, isso já favorece a pele a ter uma certa flacidez nessa região. E é uma região difícil de tratar. Os tratamentos dermatológicos têm um resultado
pequeno nessa região e um resultado demorado. Então, não é uma coisa tão simples assim de tratar. Então, pisca muito, a pele é muito fina, a gente perde osso, a gordura se locomove dessa região, perde colágeno. Tudo isso vai se somando e hábitos não saudáveis, as tendências que a gente comentou, às vezes a paciente tem rinite, sinusite, fica coçando o tempo todo essa região, tem algum tipo de anemia, por exemplo, alguns tipos de anemia favorecem as olheiras ficarem mais acentuadas, perder muito peso, às vezes perdeu muito peso, dá aquele aspecto mais cansado. Né? Então realmente é uma região que incomoda. Quando a gente se vê no espelho, é muito comum a gente se ver em 2D, que eu falo. A gente vê linhas. Então a gente se incomoda com a olheira, a gente se incomoda com o bigode chinês, a gente se incomoda com as ruguinhas que a gente está vendo. A gente não se vê 3D igual as pessoas que estão conosco, estão nos vendo. Ainda bem. Então, porque assim, 2D, quando a gente vê, a gente já fica assim, não, vou ter que dar uma arrumada aqui, imagina ver 3D. Exatamente, é um negócio, né, o calo é um pouquinho mais embaixo, né? Então, a olheira é uma queixa muito comum por causa disso. E ela conota um aspecto de cansaço, às vezes de tristeza. Nossa, mas tá cansada? Não, mas não tô cansada. Não tô cansada. Entendeu? Então, realmente é uma queixa muito, muito, muito comum. Boa. Antes da gente falar dos tratamentos e de alguns mitos e verdades também, que tem umas coisinhas que as pessoas sempre fazem, que diz que é bom ou não, vamos saber. Léo, tem uma perguntinha pra você. Ótimo. Tem uma perguntinha, acho que eu vou até adiantar a questão do tratamento, mas tem casos que só o creme, algo assim, funciona? Ou tem casos que precisa de fazer algum tipo de preenchimento? Bom, realmente tem casos que só os cremes ajudam bastante. Então, principalmente quando está ressecado a região ou quando é uma olheira que tem pigmento de coloração acastanhada. E aí a gente consegue, com alguns produtos, cremes clareadores, consegue clarear esse pigmento. E aí não tem necessidade de um procedimento um pouco mais invasivo, que seja um preenchimento ou que seja um laser, alguma coisa nesse sentido. Só o creme, às vezes, a gente já consegue realmente um clareamento da região. Melhorar. Sim. Se não, doutora, as pessoas que têm a olheira bem roxinha, né? Porque a gente, às vezes, vê e incomoda demais, fica bem roxinho ou bem esverdeado mesmo. Como é que faz para melhorar? Bom, tem produtos que ajudam nesse sentido? Tem. Ajudam muito? Não muito, tá? Então, assim, compressa, por exemplo, de chá de camomila gelado. Eu acho uma coisa interessante a gente fazer, porque qualquer coisa geladinha, claro que com cuidado para o gelo não queimar a pele, né? Ele vai fazer com que o vasinho sanguíneo que está ali fique bem fininho. E aí a gente não consegue ver tão arroxeada aquela região. Mas isso é um efeito transitório. A gente vai conquistar, às vezes antes de uma maquiagem, alguma coisa assim, ou quando for sair, quando acordar mais cansado, e depois ele vai voltar. Então, realmente, as olheiras que têm pigmentação, a gente pode clarear com produtos de passar. As olheiras que têm vasinhos, que são mais arroxeadas, geralmente a gente associa tratamentos a laser. E quando a olheira é funda, ela tem um fundinho, a gente associa o ácido hialurônico, que é uma substância preenchedora, um gelzinho que coloca naquela região que está mais buraquinho. E quanto tempo dura, doutora? Tem que fazer sempre? Como funciona? É uma região que tem uma durabilidade bem longa desse tipo de procedimento, né? Então, eu geralmente tenho pacientes que têm uma durabilidade aí de 1 ano e meio, às vezes até um pouco mais. É uma região que tem uma duração até longa, frente aos tratamentos dermatológicos em si. Dependendo do caso, a gente tem que fazer um pouquinho de estrutura no rosto, então eu digo que é igual uma casa. Se a gente não faz a fundação, a gente não consegue pôr a parede de gesso. Então a gente às vezes tem que tratar nesse sentido em camadas para conseguir um resultado melhor e uma durabilidade maior também. E quando a olheira tem bolsa junto, daí já é um passo mais avançado. É cirúrgico, doutora? Geralmente, a melhor indicação, o melhor resultado é a cirurgia plástica. A dermatologia consegue entregar um bom resultado? Consegue, em mãos muito experientes, porque é uma região complicada de realizar esse procedimento. Então, existem casos que o médico consegue realmente deixar isso mais plano, dar uma disfarçada. Então,
A bolsinha tá aqui, o fundinho tá aqui. A gente coloca o produtinho aqui, coloca aqui um degradê de produtos. É meio, às vezes, complicado de explicar, porque os produtos têm densidades diferentes. Então, um parece uma aguinha, outro parece uma gelatina mais firme, e a gente tem que moldar esse degradê para conseguir um resultado assim. Então, mãos bem experientes para conseguir fazer. Ou a melhor opção, cirurgia plástica. É porque é uma área delicada, né, doutora? Bem delicada. Bem delicada. Tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha da Tatiana Rodrigues. Boa tarde, gostaria de saber se é aconselhável fazer camuflagem de olheiras em clínica de estética. Obrigado a você, Tatiana. Um beijo. Tati, você arrasou na pergunta, porque eu ia perguntar exatamente isso, porque eu já vi alguns procedimentos assim, né, na internet, Sim. e eu fico pensando, será que pode? E aí, doutora? Bom, né, os dermatologistas não indicam, tá? Porque é um procedimento que eu digo assim para as pacientes bem claro. Se der bom, fica bom, Fica mas bom, se mas der se der ruim, ruim, não vai ter como resolver. É muito difícil de tirar. Por quê? O pigmento da camuflagem é como se fosse uma tatuagem, só que ele é cor da pele. Como que a gente consegue remover tatuagem ou às vezes micropigmentação de sobrancelha? Porque o pigmento é escuro. Quando o pigmento é no tom da pele, os lasers não têm ainda, né, um resultado tão bom para remover isso. Então, se fica de uma cor diferente, se ao longo do tempo esse pigmento muda de cor, e eu já vi acontecer de ficar acinzentado, de ficar creme, cor de creme, e aí não tem o que faça depois. Fica uma mancha na pele. Fica uma mancha no rosto, vai aparecer por muito tempo. E a gente não vai conseguir remover tão facilmente assim. E ele muda de cor. É uma região que é uma drenagem linfática muito ruim. Tudo nessa região muda de cor, fica inchado. Então, se a gente dorme mal, a gente acorda inchado. Se a gente come comida com sal, a gente acorda inchado. Se a gente chora, acorda inchado. Maquiagem vai mudando o tom ao longo do dia. Imagine um pigmento que fica ali por muito tempo, né? Então, realmente, a gente não aconselha fazer. Tem resultados que a gente vê muito bons, porém, se não ficar bom e a sua pele mudar esse tom ao longo do tempo ou não ficar bom já no começo, a gente não vai conseguir ajudar muito para remover. E não pode tomar sol nunca mais, né, doutora? Pois Porque é. Vai mudar né, mais, vai mudar mais o tom ainda. Então é triste nesse sentido, porque é uma região que como é que esconde? Né? Ah, tinha até a máscara e tal, mas né, quando você tá sem a máscara, como que faz? Né? E fica uma cor que nem a maquiagem, às vezes a gente consegue, né, o paciente ou a paciente consegue disfarçar. Então é o que eu sempre digo, tem casos que fica ok, mas não é o ideal. Infelizmente, gostaria que fosse, porque os resultados de dermatologia são muito bons, mas não são 100%, né? Nas olheiras, no caso das olheiras. A gente consegue grandes resultados, mas é um cuidado que geralmente vai ter que ter e às vezes não fica 100% efetivo. Bom saber. E os nossos hábitos, né, ajudam e favorecem muito o aparecimento e a diminuição também, né? Exatamente. Não o desaparecimento, mas a diminuição da olheira. A diminuição, o controle, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada. Seja que sempre agradeço. bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Bom feriado. Obrigada para você também. Amanhã a gente está aqui de novo, feriando com todo mundo. Maravilhoso também. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet, @doutora Ana B. Schmidt, tudo junto, está aparecendo aí na sua tela, e @clínica doutora Ana B. Schmidt, também tudo junto. Beijo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, ela que cuida da minha olheira. Né, Tá doutora? ótimo. Tá ótimo, né? Obrigada de nada. Obrigada de nada. Beijos.